Olá, vamos chegando aí, começar mais um Cine Giaçu, só observando aqui pelo chat, né, quem tá aí dá um alô no chat, por favor. Temos ideia de quantos somos. Tem um certo delay, né, para mim aqui, começou agora a transmissão. Mas então, de qualquer maneira, bem-vindos a mais uma edição do Cine Giaçu. Fizemos em caráter extraordinário, com uma semana apenas, porque estamos seguindo a programação da Mostra Curta Niterói, que está sendo realizado, obviamente, online, né? Não, eu ia dizer em Niterói, mas sendo realizado em Niterói online, que é um projeto bem bacana, do qual eu, Clementino Júnior, tive o prazer de fazer parte da curadoria, e selecionamos 3 filmes da programação deles para serem debatidos, até porque serve muito na dinâmica com a qual a gente vem lidando desde que começou a pandemia, de lançar o link numa semana e debater o filme na semana seguinte. Isso dialogando com os textos que enviamos para os participantes inscritos, assim como a própria percepção. A gente acredita muito que o cineclubismo tem essa potência de, através da sensibilização das narrativas cinematográficas, despertar algumas sensibilidades, algumas percepções, e a partir daí trabalharmos o nosso olhar crítico, nosso pensamento crítico, que eu acho que é o mais importante. E dentre os 3 filmes, começamos a primeira edição com a participação do Áurea, né, que foi um filme falando sobre parto, sobre vida, no momento em que todos tememos pela vida, mas, né, pela não vida, mas tivemos um debate bem bacana na abertura desse ciclo. Aí, semana passada, tivemos o Nani Nilo na Cidade Verde, que é um filme, a princípio, voltado para o público infanto-juvenil, o projeto do professor Renato Nogueira com o animador Sandro Lopes, que não está mais entre nós, também foi outra vítima do Covid, o Sandro junto com seu pai, assim, uma história bem dramática, e a perda de um grande artista e um grande ativista negro, que temos, né, não só no circuito do audiovisual, mas das articulações, do combate, né, ao racismo. E com um intervalo de uma semana, queríamos muito fazer essa sessão de hoje, foi uma das sessões que motivou esse ciclo, com curta-metragem de distopia. Estamos aqui já com as convidadas, Lili Cury e Grace Mayra, que vão se apresentar daqui a pouco, e agradecer a presença de todas, todos e todes a mais essa edição. A galera está chegando, passo a palavra ao professor Léo. Boa noite, um prazer, Lili. Gleice, eu felizmente já conheço de muito tempo, tive a felicidade de estar na banca dela de mestrado, e é uma companheira de trabalho assim, muito bacana, muito especial, né, que eu guardo um carinho enorme por ela, porque em momentos muito difíceis da minha vida, ela se mostrou disponível e com toda a sua generosidade para dar uma força e tal. Então, aproveito o momento, Gleice, para agradecer publicamente a sua generosidade, tá bem? Lili, seja muito bem-vinda, eu espero que o nosso encontro anterior já deu a você um pouco dessa... da cultura local aqui, né? De como que a gente é descontraído uns com os outros, justamente para que o diálogo seja o mais tranquilo, mas o mais produtivo também possível, né? Sem a empolação acadêmica, mas também com seriedade e humor ao mesmo tempo, sempre que for adequado e tal, né? Então, assim, seja muito bem-vinda, e a todos que estão no debate, né, sejam muito bem-vindos, e eu espero que a gente tenha um debate à altura do filme, que é muito bom. Muito obrigada, gente.
Fazer uma rápida apresentação, Certo. mas antes também saudar duas coisas muito importantes, né? Ontem tivemos, né, no dia 25, tivemos o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então é sempre importante frisar, mesmo não sendo uma sessão com esse foco, a importância. Ontem eu fiz até uma pergunta em provocação nas redes sociais, né, sobre quem foi a mulher negra que foi influente em sua trajetória de vida, né? Porque normalmente a nossa sociedade sempre vai lembrar da babá, daquela que era como se fosse da família, aquelas coisas. Isso eu falo da sociedade não negra. Mas é importante as pessoas começarem a refletir, inclusive, sobre isso, né? Qual é o papel que desempenham as mulheres negras, muitas ou poucas, que fizeram parte de suas vidas, para a gente tentar entender como podemos começar a mudar nossos hábitos na sociedade. E coincidência, também é o dia de Teresa de Benguela, e hoje é o dia que se consagra no candomblé, e no caso, por causa do sincretismo, né, também, a Nanamburuquê, né? É o dia, e coincidentemente é o dia dos avós e das avós. Então, dando os parabéns para quem é vovô, quem é vovó, quem são os netinhos queridos, as netinhas queridas, e assim por diante. Fazer uma breve apresentação aqui das nossas convidadas, mas elas poderão se apresentar melhor pessoalmente. A Lili Cury, né, que é a nossa convidada realizadora do curta-metragem Distopia, que eu vou depois pedir para ela falar primeiro um pouquinho sobre o processo do filme. Roteirista e diretora, mas ela vai poder apresentar, sim, o seu currículo extenso daqui a pouquinho. E a Gleice Mayra Alves, que é mestre em educação, arte-terapeuta e professora da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, com quem eu também estarei num outro papo na quinta-feira, dessa vez ela dando as cartas, assim, assumindo o comando, às 9h30, e depois ela pode falar sobre isso no final, fazer a divulgaçãozinha. Então, passo a palavra primeiro para a Lili, falar um pouquinho sobre... Sabe que você está me inspirando, faz tempo que eu não escrevo nada no meu blog sobre as questões assim, e quando eu li o texto que você mandou, sugerindo, né, para o pessoal o sentido, talvez role um texto meu essa semana, muito inspirado por toda essa onda do filme e o fato do filme se chamar Sentido. Isso, a gente começou um papo, né, tivemos uma reunião assistindo juntos o filme na sexta-feira, eu, Léo e Sônia, né, Sônia e Brenda, que sempre estão aqui com a gente ajudando também, e, né, que são as nossas, as mulheres que fazem, né, essa roda girar aqui do Cine Giaçu. E daqui a pouco estivemos conversando muito sobre o sentido do sentido no sentido e como isso tem a ver com o filme. Mas me conta aí, Lili, como é que foi o processo da produção desse curta? Primeiramente, assim, um super prazer, me sinto muito honrada em estar nessa mesa. Para mim é isso, né? Também, né? O filme, a gente passa um processo imenso para conseguir concretizar da melhor maneira possível, a gente passa por muitos percalços, né? E quando ele está pronto e dentro desse quadro que a gente vive hoje, estar aqui com vocês é fechar a roda, né? Depois de apresentar o filme, a gente conversar sobre o filme. Então, o filme, ele cabe e pede cineclubes, ele pede uma continuidade, ele pede interseção, né? Conversa, né? Ele pede comunicação, ele pede divulgação no sentido... ele precisa estar no mundo, né? Se ele não estiver no mundo, ele não faz sentido. Se o espectador não receber, se as pessoas não falarem sobre o que está ali posto, ele não valeu de nada tanto esforço de todos da equipe, né? Então, primeiro eu queria agradecer a vocês por esse espaço, por essa tela, porque isso é o mais importante, né? Podia estar no HD e ninguém vê. Não, está aqui. E a gente está falando sobre ele. Então, é muito nobre esse espaço. Eu queria agradecer demais esse espaço que vocês estão abrindo. Acho fundamental, os cineastas, de uma maneira geral, necessitam desse espaço.
Distopia começou muito tempo, há algum tempo. Começou em final de 2012, quando eu estava em Cuba fazendo um curso de direção cênica, e que lá eu rodei meu segundo curta, Teresa, e que foi incrível para mim e para a equipe que fez também o projeto. E depois, dentro da sala de aula, eu estava desenvolvendo uma cena, né? O objetivo era dirigir os atores. Mas foi tão fantástico para mim estar em Cuba, entender que eu estava num lugar fechado e que as pessoas que estavam ao meu redor eram pessoas que tinham acesso a coisas que eu não tinha de maneira diferente, a uma cultura muito represada, etc. e tal. E eu olhava para aqueles atores, porque eu venho do teatro, né, gente? Eu venho da atuação. Eu olhava para aqueles atores e eu falava o que tem de potencial nesse rosto, nesse corpo, desse ator cubano, dessa atriz cubana, e como que eu posso fazer com que eles façam um verdadeiro encontro em cena e que seja diferencial para eles, não só para mim que estava lá fazendo o curso. Sempre com esse olhar muito específico para o ator, para a atriz, né? Assim, porque é da onde eu vim. Então, assim, muito sensível à situação que eles estavam vivendo, já viviam, né? De cerceamento, como seria isso, né? Ser ator em Cuba, ser atriz em Cuba, não poder sair do país, não ter dinheiro para sair, enfim, aí ficar restrito a alguns processos ali. E aí eu queria que fizesse uma coisa que fosse contundente para eles também. E aí a gente mergulhou. E nesse mergulho, eu sentia uma hostilidade do ator que fazia o protagonista, que o Thiago Quirino veio a fazer, que é o Lúcio, o adulto. Eu senti uma hostilidade, assim, sou ator cubano, uma coisa, uma hostilidade com o mais velho, que era o ator mais velho que participava da cena. Falei, eu tenho que explorar isso. E nesse processo de explorar isso na cena, escrever, explorar isso na cena e se escrever, surgiu que este senhor de mais idade teria algum problema, né? Assim, passava por alguma doença, e que esse menino não queria cuidar desse pai por algum motivo. E nesse ínterim, no início desse processo de construir essa cena, que é o núcleo do filme, né? Assim, acho que o roteiro foi desenvolvido a partir desse núcleo cênico, né? Então, eu tinha os três atores desenvolvendo uma cena comigo na 3D, e eu ia colocando isso no bidimensional, que era no papel, ia escrevendo, ia redimensionando, ou seja, então, foi um roteiro escrito na cena, né? E aí, o papel da menina era muito mais desenvolvido do que o filme mostra, porque ela cuidava do pai e o filho não cuidava. E aí eu fui tentando entender que doença era aquela. Cheguei no Alzheimer, era uma coisa que eu tinha conhecimento, porque a minha tia, irmã de minha mãe, faleceu, né, com Alzheimer, então minha mãe cuidou da minha tia. Então, uma vizinha, o pai dela faleceu com Alzheimer. Então, vamos dizer assim, um subject, um assunto que não era uma coisa que era estranha para mim, era uma coisa que era viável, que eu poderia explorar isso enquanto um conflito a ser desenrolado durante o processo criativo. E nesse processo, eu fui entendendo mais tarde, depois, que existia um trauma e que o trauma impediu o contato. E que trauma era esse, aí eu fui chegar em coisas que eu já estava vivenciando enquanto roteirista, vamos dizer assim, com Carmen, com Teresa, Carolina, que eu fui tomando consciência que eu queria falar de violência, né? Assim, eu queria tirar debaixo do tapete determinadas temáticas
que a gente normalmente não tira porque a gente vive num status quo social em que não é legal falar de suicídio, não é legal falar de violência contra a mulher, estupro, não é legal falar, enfim, de pedofilia. As pessoas evitam falar de determinados temas que são silenciados, né, que eu falo. São temas que são coisas que existem, é muito forte isso, né, porque eu sou mineira, né, morei até os 21 anos em BH, morei 13 anos em São Paulo, moro em Salvador e fico São Paulo, Salvador, BH. Eu fico assim. Hoje eu estou nesse momento na casa dos meus pais. Então, assim, no nosso entorno de convivência de pessoas, eu tenho conhecimento de 2 casos muito próximos de suicídio, eu tenho um conhecimento de um caso muitíssimo próximo de estupro, enfim. Então, assim, são coisas que não são faladas. As pessoas não falam disso, não querem falar sobre isso. A gente, como sociedade, a gente não se assume tão violenta quanto é. Então, qual é a missão, né, como artista? O que eu posso contribuir com o que eu crio, né? Eu senti que o meu lugar ao sol, talvez, né, um dos temas, uma das coisas que me cabe dizer ao mundo é tirar determinadas temáticas debaixo do tapete. Anastácia é o próximo, né? É um curta também que está virando série, a gente ganhou a Lei Aldir Blanc, e Anastácia a gente tem a questão da denúncia, né? De uma mulher que sofre violência doméstica e denuncia o marido, é toda a saga desse processo pré- e pós-denúncia, né? E a gente vivenciou também um processo longo de pesquisa dentro da Segredo Filmes, para encontrar mulheres que sofriam violência, etc. Então, assim, eu sinto que eu estou encontrando meu lugar ao sol dentro de tudo que eu venho desenvolvendo, né? Eu tenho uma formação que é também muito, né? Eu venho das artes cênicas, do jornalismo, do cinema, né? Assim, me formei como atriz, atuei muito tempo, ainda atuo, né? Passei pelo CPT, passei pelo Teatro Universitário da UFMG, passei, né, em São Paulo, estudei, fiz mestrado na UFBA em artes cênicas. Então, tenho essa coisa, me formei em comunicação, e na área de comunicação me formei em documentário, então eu tenho uma mistura aí de formações, né? E aí eu entro para o cinema com essa missão autoral, né? De uma pessoa que escreve, que dirige, que tem essa vivência com a atuação forte, então que os protagonistas, que os personagens são personagens temas, né, que eles carregam uma saga ou algo que seja necessário ser dito, né? Paralelo a tudo isso, tem uma produtora que é a Segredo Filmes em Salvador, né? A gente somos um grupo bem legal, a gente existe desde 2013 também, cada vez se profissionalizando mais. Junto com Josi Varjão, Vicente Rodrigues, Matheus Rocha, Carlos, e a gente tem um trabalho aí que a gente tá crescendo, né? E lá, dentre as coisas que a gente faz a Mostra Lugar de Mulher no Cinema também, e aí a gente tem as questões que estão ali expostas na mostra, que as questões de gênero, de raça, de sexualidade. Eu sou uma mulher lésbica, casada com uma mulher negra. Meu terceiro curta, Carolina, sobre uma mulher com deficiência. Então, as coisas vão acontecendo. Matheus é um assistente geral e está estreando como diretor, com o filme Escadas dele, ele é um garoto cadeirante,
Enfim, Josi é minha companheira também, junto com Vicente, 2 pessoas negras na equipe. Então, todas essas questões são questões que atravessam, né? Eu ser LGBT, casado com uma mulher, enfim, todas essas questões são questões que me atravessam cotidianamente. Então, distopia é um recorte de algo que tem muito a ver com algo que eu também silencio, né? Assim, os traumas que eu vivi, que eu tangenciei, melhor dizendo, porque só quem vive a violência é que vive de fato a violência, mas quem está do lado de quem vive violência, a violência vive, né? Então, eu acho que é isso, assim, no mais eu deixo para vocês conduzirem e vou falando um pouco mais do filme, do processo e como vocês quiserem. Gratidão pela escuta. Eu tive o prazer assim, de participar, coincidentemente, né, de 2 comissões. As 2 comissões de seleção que eu participei, tive o prazer de ter o Distopia dentro dessas seleções. Realmente, algo que você falou é bem sério. Um dia eu posso conversar contigo sobre isso, por uma questão ética ainda não, mas sobre como é trabalhar esse tema, e esse tema tem abertura em festivais, entendeu? É uma coisa assim, eu fico muito feliz assim, de ter podido participar desse processo, assim, porque realmente eu sinto que às vezes até as curadorias, assim, como são seres humanos que também vivem isso e às vezes vivenciam as histórias que também estão presentes nos filmes, não estou afirmando, mas entendem, percebem, sentem a mensagem de uma maneira com maior ou menor contundência, às vezes passa pela questão artística. Então, certos temas são mais complicados de entrar em mostras, mas quando entram também mostram resultado. O Brasília mostra bastante assim como é quando um filme desse chega num espaço de visibilidade e sai premiado, e não é apenas um prêmio para dizer, poderia ser qualquer um premiado, não, é um prêmio que mostra o quanto é importante nesse momento filmes que tratem desses temas. E aí, quando a gente convidou a Gleice sabe, sinistra, é uma pessoa da educação, mas que tem uma pesquisa muito engajada, muito contundente, mas vou deixar a Gleice mesmo. Léo, quer acrescentar alguma coisa? Olha só, eu fiquei mais impressionado agora com essa linha de trabalho que a Lili gentilmente dispôs aqui para a gente, né? O que ela vem trabalhando, porque eu acho que isso é uma arte realmente, uma forma de ser artista e ser cidadã tudo ao mesmo tempo, né? De contribuir generosamente com a sua arte para as discussões necessárias e muito duras e muito difíceis que a sociedade tem que fazer. E elas, vindo através das expressões artísticas, elas sensibilizam as pessoas para começarem a sair da sua zona de conforto e poder debater uma coisa que esse tema particularmente me é muito, né, eu trabalhei com crianças muitos anos e enfim, topei ao longo da vida com crianças que sofriam determinados tipos de violência e é muito duro. Eu vou contar para você, é muito duro de ver isso, de perceber isso. Mesmo violência só psicológica, às vezes é muito mais traumatizante do que a violência física, mas, enfim, todas deixam muitas marcas, todas, né? E para os sujeitos se livrarem dessas marcas, quer dizer, entenderem e superarem isso, é muito complicado, é muito difícil, né? E fica aí um recado para nós, professores, a gente tem que estar muito atento a essas situações, porque muitas vezes dentro das escolas é que os meninos e meninas deixam escapar coisas que podem nos chamar a atenção para esse tipo de violência que eles estão vivendo dentro de casa, que é onde, infelizmente, a grande maioria desses casos acontece dentro de casa, né? Infelizmente.
Mas, enfim, eu quero ouvir a minha querida Gleice, porque eu estou curiosíssimo para saber o que ela achou não só do filme, mas da possibilidade de estar aqui conversando conosco. Boa noite. Léo, obrigada. E assim, você sabe que eu tenho por você também muita gratidão, né? Assim, você foi ali um parceiro durante o período da pesquisa de mestrado e muito companheiro, então você está no meu coração. Clementino, né? Admiro demais, obrigada por estar aqui. E Lili Cury, nossa, assim, eu assisti, né, o documentário e eu fiquei assim encantada com o seu trabalho. Assim. Eu falei, nossa, quem é? Né? Assim, eu já conhecia você, mas eu queria ouvir isso que você falou. Como eu fiquei pensando assim, como ela conseguiu passar isso num período, né, em um documentário, um curta, um período pequeno de tempo, e você conseguiu passar assim uma profundidade. Esse ano fazem exatamente 30 anos que eu trabalho com essa temática. Assim. Há 30 anos atrás, né, eu tinha 24 anos, eu comecei a fazer psicologia e eu fui trabalhar com crianças institucionalizadas. Eu sempre tive uma paixão, um olhar para trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, desde os meus 15 anos. Isso sempre foi uma questão minha, assim, de trabalhar com essas crianças. E nessa instituição, há 30 anos atrás, eu me deparei mais da metade das crianças que estavam institucionalizadas. Naquela época era a FEBEM do Pacaembu, era um órgão do Estado que acolhia criança lá em São Paulo. Eu também sou mineira e também morei um tempo em São Paulo, que agora eu estou no Rio. Essas crianças estavam acolhidas, né? Não eram crianças infratoras, porque tinha a FEBEM com os menores infratores e tinha a FEBEM, que era um núcleo para crianças que estavam acolhidas porque haviam sido retiradas do núcleo familiar. E essas crianças, a maioria, estavam ali por abuso sexual. E aí eu comecei a estudar isso, a buscar informação, a ver como eu poderia trabalhar, ajudar essas crianças. Eu estava só estudando, eu só tinha 24 anos, e eu comecei a trabalhar com a arte e educação. Então, a arte, eu vi na arte uma ferramenta que eu poderia ali estar ajudando, porque as crianças passavam pelos psicólogos, mas era uma instituição e não tinha aquele acompanhamento. E nesses 30 anos eu venho trabalhando com essa temática, eu venho trabalhando com crianças em ONGs, eu venho trabalhando, e agora eu estou 5 anos na Rede Municipal do Rio, e é um tema que as pessoas não querem ouvir, né? As pessoas não querem falar. Então, isso que o Léo falou, de você trazer isso na forma da arte, a arte está indo onde o povo está, né? É você levar essa informação às pessoas e prestar um serviço fundamental, que é despertar isso em função dessas crianças. E eu trouxe um dado, Léo, e a todos. Eu falei sobre isso no Dia Nacional de Combate à Violência Infantil, né, no meu canal. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe, agora em 2020, os dados de 2019. A gente teve no Brasil 66.123 casos de estupro e estupro de vulneráveis. Nossa. Desses 66 mil, gente, olha isso, 70,5% são de pessoas vulneráveis. Pessoas vulneráveis são pessoas até 14 anos ou com alguma deficiência intelectual ou física que se coloca numa situação de não poder se defender do abusador. Dessas, 57,9% tinham até 13 anos. Gente, mais da metade das pessoas que sofreram estupro em 2019 eram menores de 13 anos. Mais de 3% de crianças de 0 a 4 anos.
E a sociedade não quer falar sobre isso, e as pessoas não querem falar sobre isso. A gente não está falando de casos isolados, a gente está falando de 66 mil vítimas, e 70% disso a gente está falando de vulneráveis, né? Isso é de 2019, né? Isso é do ano retrasado. E mais, 84,1% dos abusadores eram conhecidos das vítimas, tá? E aí você tem vizinho, você tem pai, padrasto, tio, avô, primo, né? 58, gente, olha isso, 58,9% ocorreram na residência. Então, o problema não está a criança andar de bicicleta na rua, não é a criança indo sozinha para a escola, está dentro da casa da criança, né? E ocorreram durante a semana, no período da manhã e à tarde, porque esse documento do fórum, ele é rico em detalhes, então ele coloca os horários em que as crianças foram vítimas. Isso, casos que chegaram até a delegacia, casos que foram registrados, que ocorreram no boletim de ocorrência. Muitos casos, isso não chega até lá, né? Muitas famílias não relatam isso, e aí você tem, né, uma questão, aí já vai para uma outra questão, né, do porquê que a mulher, ela acolhe essa situação, né? Então, assim, eu acho que quando eu vi esse documentário, eu falei, nossa, isso precisa sim, as pessoas precisam conversar, a gente precisa falar sobre isso. E uma questão, e aí, além desses dados, eu trouxe uma outra questão que eu acho muito importante e que costura, que permeia muito essa questão, que é assim, a Constituição já trazia isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça isso. Cuidar da criança é um dever da família, da sociedade ou da comunidade. A Constituição fala em sociedade, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em comunidade e do Estado. Então, a gente tem sim que olhar para a criança, a gente tem sim que perceber alguns sinais e fazer uma denúncia. E aí, eu tenho, assim, uma questão que eu tenho visto muito, por onde eu tenho passado, nas escolas, não só desses 5 anos da rede, porque antes eu já trabalhava com escola nas ONGs, eu vinha trabalhando de forma transversal, e às vezes chegava até a mim casos, desenhos, né, das pessoas, porque aí nesse meio tempo, eu não terminei psicologia, eu não tive condições de terminar, aí depois eu fiz arte-terapia, porque aí eu trabalhava com arte educadora, mas eu precisava ter um embasamento, né, já que eu não tinha terminado a faculdade. Então, eu fiz arte-terapia e fiz neuropsicopedagogia. Então, muitas vezes chegam até a mim desenhos que não precisa nem você ter estudado para você perceber que a criança está pedindo socorro de um abuso, e aí você vê a direção da escola falar assim, mas a gente não tem prova. Como é que eu vou denunciar se eu não tenho prova? E aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 13, é muito claro, ele fala assim, em caso de suspeita, está escrito lá, suspeita ou comprovação, a pessoa, que a criança esteja sofrendo abuso, agressão, humilhação, precisa ser denunciado. Então, é um alerta muito sério, assim, para quem está na área da educação, né? Para os professores, para os diretores, pessoal de ONG, para o seu vizinho, se você suspeita que a criança está passando por alguma situação, denuncia, porque não cabe a gente colher prova. Você não vai estar dentro da casa, porque se isso acontece dentro da casa, como é que você vai colher prova, né? Se a criança está ali dentro e está acontecendo isso, se você suspeita, se você está ouvindo, no caso de nós educadores, existem vários sinais que a criança dá, né? Dúvida. E aí, para a gente, eu vou falando muito, gente, estou falando rápido, eu já vou terminar. Não, fica tranquila, está tudo ótimo. É um assunto que a gente precisa, porque as pessoas precisam ouvir isso, né? Então, assim, não é uma questão assim, é uma pessoa ali, outra ali, a gente tem dados, né, de um fórum de segurança pública, dados passados pelas secretarias de segurança, a gente tem o Estatuto da Criança, a própria Constituição,
colocando a gente nesse papel de olhar sim e de denunciar sim. E aí a gente tem, que eu queria trazer também, que eu acho importante, os indicadores de que a criança está pedindo socorro, né? E aí, gente, não é porque você percebe uma dessa situação que significa que a criança esteja passando por isso, mas são indicadores de que alguma coisa não vai bem com aquela criança, e vale investigar. Então, assim, uma das questões que aparece muito, a criança muda, altera o seu comportamento. Se a criança é calma e ela passa a ficar agitada, a criança é dócil, ela passa a ficar agressiva, a criança comia naturalmente, passa a comer de forma compulsória, ou a criança para de comer. Toda alteração radical no comportamento de uma criança é um sinal de que alguma coisa não vai bem com ela, né? E aí, as crianças que sofrem abuso, elas têm uma tendência a ficar compulsiva com o próprio corpo. Então, elas começam a se tocar de forma exagerada. É muito comum, quem tem filho, sabe, que criança se masturba. Criança pequenininha se toca, está se conhecendo, está sentindo o seu corpo. 2 anos, 3 anos, 4 anos, isso é muito comum na criança. Mas se isso fica demais, ou se a criança já está acima dessa fase e começa a se tocar com muita frequência, é um alerta, precisa olhar para isso. Uma outra questão, a criança que já é maior, ela passa a regredir, ela começa a fazer xixi na cama, ela quer chupar chupeta, medo exagerado, sabe? A criança começa a ter medo de sair de casa, a criança começa a não querer ser tocada, se você vai abraçar, a criança rejeita o abraço, começa a não querer ir em determinado lugar. Olha para isso, né? Se a criança está sinalizando que alguma coisa não está certa, não significa que esteja acontecendo isso, mas se você é mãe, se você é tia, se você é madrinha, se você é professora, né? Fica atento a isso. Eu tive contato de uma criança que ela na escola falava para a professora assim: tia, está na hora de ir embora? Tia, já está na hora da aula acabar? Tinha 7 anos. Tia, já está na hora da aula acabar? E a professora achando que ela estava querendo, que ela não estava querendo ficar na escola. Depois ela começou a relatar alguns desenhos, que é muito comum, e aí aí é mais para professor. Tudo que ela desenhava tinha um contorno como se fosse um pênis. Então, a árvore, em vez de ser redondinha, a árvore, né, formava um pênis. O telhado da casa, muitos lápis. E até que ele era um menino, ele começou a desenhar ele de costa. Era um desenho, ele estava de costa. E aí a professora não tinha elementos, não tinha percebido aquilo. E aí depois ele começou a desenhar ele com a calça arriada, com o short arriado. Então, quando ela me mostrou esse desenho, eu falei, nossa, assim, precisa acionar o conselho tutelar, né? Porque a criança está desenhando ele de costas, de calça arriada, né? E aí ela falou, ele fica me perguntando que horas que a aula acaba. Ele estava perguntando, gente, porque ele não queria ir embora para casa. A preocupação dessa criança, que a horas que a aula ia acabar, porque ali ele sabia que ele estava seguro, né? E a hora que ele ia para casa era a hora que ele sofria abuso. Então, na escola, assim, se você tem uma criança muito agitada, muito briguenta, uma criança muito hiperativa, aquela criança que dá problema, precisa ser olhada. Muitas vezes, não estou falando que são todas, né? Lógico que não, mas muitas vezes essa criança está sinalizando um abuso. E aí pode ser psicológico, Léo, como você falou, né? E pode ser um abuso físico, pode ser um abuso sexual. A criança, ela fica muito confusa. Primeiro, porque quem tem que proteger está né, causando isso. Segundo, que muitas vezes ela não percebe aquilo como uma coisa ruim, porque a coisa dificilmente começa de forma agressiva, começa com toque suave, começa com carinho, a criança fica sem saber o que é carinho, o que não é carinho. Então, por exemplo, um outro sinal, quando a criança vai fazer um carinho no coleguinha, e a criança
começa a tocar os órgãos do coleguinha. Então, é um sinal. É lógico que, assim, por exemplo, na escola pública, a gente já cansou de ver crianças simulando o ato sexual, porque eles dormem no quarto junto com os pais, eles acabam vendo os pais fazendo isso, e eles vão lá e começam a reproduzir. Então, não é porque isso está acontecendo que você vai achar que essa criança sofreu uma agressão, sofreu uma violência sexual. Ela pode estar reproduzindo algo que ela vê por morar em um cômodo só. O que eu estou falando é que essas questões precisam ser olhadas, porque pode sim, você estar com uma criança sofrendo esse tipo de abuso e você não tá percebendo. Uma outra coisa também que eu vi nas escolas, por onde eu passei, as pessoas terem medo de denunciar porque estão inseridas em áreas de conflito, e muitas vezes o agressor é da comunidade. Então, assim, Disque 100, faz a denúncia anônima, você não precisa se identificar, né? Se você tá com receio de fazer a denúncia enquanto instituição, porque você está inserida dentro desse espaço, e esse agressor faz parte, por exemplo, do tráfico, você faz a denúncia anônima, e essa criança é retirada dali, né? Então, eu acho que são questões que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa olhar, e aí eu só tenho a agradecer a você, Lili, por fazer um trabalho desse, sabe, assim, um tema tão, né, tão difícil, assim, que as pessoas não querem, e é como se, assim, aí a gente vê um pouco da hipocrisia, pouco não, muito da hipocrisia da nossa sociedade, né, e aí tem muita coisa que você pode discutir, assim, pedofilia, por exemplo, no Brasil não é crime, o Código Penal não tem lá pedofilia como crime. O que é crime é o ato, é exteriorizar o desejo. O simples fato da pessoa ter desejo por uma criança ou por um vulnerável não coloca numa situação de criminoso, mas no momento em que ele exterioriza isso e pratica o ato, aí sim ele está cometendo, aí ele cai no Código Penal do crime contra vulneráveis, né? Ação libidinosa ou sexual contra vulnerável. E aí tem uma questão que aí é jurídica, que é muito, muito doida, porque se ele for, porque a Organização Mundial de Saúde vê a pedofilia como uma doença. E se o sistema judiciário acolher que aquela pessoa que cometeu o abuso, ele é pedófilo, ele então ele não vai ser preso, ele vai ser levado para um tratamento psiquiátrico, né? Só que nem todo crime sexual, nem todo pedófilo comete crime sexual, e nem toda pessoa que cometeu crime sexual é pedófilo. Existe toda uma análise da psiquiatria para definir se é pedofilia ou não. Então, se ele for um pedófilo, ele teria que passar por um tratamento, até porque se ele ficar preso, ele vai ser colocado em liberdade e ele continua doente, ele vai continuar cometendo crime. Ele não passou pelo processo de ser curado. E se ele não é um pedófilo, ele cometeu um crime porque ele é um abusador, ele precisa pagar por isso e aí a sociedade tem que cobrar isso dele. Então, é um tema extremamente delicado, assim, eu vou parar porque eu já falei demais, mas eu acho que eu queria trazer essas 3 questões que eu acho muito importante, que é denunciem, olhem para as crianças e denunciem, Disque 100, liga para o Conselho Tutelar, sabe, lá em Casimiro de Abreu, fazia parte do Conselho da Criança e do Adolescente. Gente, os dados falam, né? Quem trabalha direto com isso não se assusta com isso, porque fala assim, mas só pode ser isso, porque toda hora, todo ano na rede, eu tenho na minha turma, esse ano não, no ano passado eu não consegui perceber, até porque também fiquei, né, fora da sala de aula com eles, mas eu sempre tenho criança vítima de abuso. Assim, nos 4 anos que eu estava que eu estou na rede em sala de aula, eu tive caso de criança vítima de abuso. E o tempo da ONG, do GEMA, na região dos lagos, e como eu cheguei a ser conselheira tutelar, né? É o tempo inteiro você pegando denúncia de criança vítima de abuso, e muitas vezes as mães não querendo denunciar porque não sabem como vão criar os filhos. Eu já ouvi isso, mas Gleice, se eu denunciar, quem vai me ajudar a criar 9 crianças? E você está vendo que aquela mulher, ela não está falando isso assim, tipo, eu não estou preocupado com meu filho.
Eu estou preocupada com a minha filha e com os outros 8 que eu tenho que sustentar. Então, é muito maluco, porque essa mulher, ela é frágil, né? Ela está numa situação também vulnerável. Então, assim, gente, é muita coisa. Eu queria... Parei de falar, deixa o pessoal falar aí, que tem um monte de comentário, eu não consigo ler os comentários e falar. Obrigada pela oportunidade de falar. Eu acho isso... Eu falo muito, né? Falo rápido, porque é uma coisa que fica aqui, que ninguém ouve a gente, que ninguém quer falar sobre isso. Então, mais uma vez, Lili, parabéns e obrigada, Clementino e Léo, por terem me chamado para estar aqui. Calma que, não é, que ainda não acabou, não, Gleice. Não, eu sei, é só porque deixar outra pessoa falar. Não, maravilhosa. Maravilhosa a sua fala e extremamente tocante. Ele fazer um comentário rapidinho, antes da gente iniciar aqui o nosso ping-pong, que, por exemplo, assim como tem a questão que a Gleice trouxe muito bem através dos números, dos sinais que as crianças apresentam, temos um caso recente, eu não vou estender para esse assunto, mas é sempre bom mencionar. Tem um caso recente de muita visibilidade na imprensa aqui no Rio de Janeiro, sobre uma figura ligada ao poder, tanto ao poder oficial quanto ao poder paralelo, que, pela frequência com as quais as denúncias foram aparecendo a partir de um caso de visibilidade de uma criança que veio a falecer, por causa da violência, mas eu acredito pela frequência que é das violências, existe um silenciamento aí, porque não é possível que em todas as relações deste homem existam denúncias de que ele agredia os filhos, eram sempre mulheres que tinham filhos que se relacionavam com ele, e sempre tinham esses relatos que só vieram à tona depois. E pela frequência não é possível, não posso afirmar. Há um fetiche, há alguma coisa nessa pessoa. Então, o que mostra esse silenciamento, como esse silenciamento é pesado, é uma coisa social. Queria pedir para a Sônia voltar ao comentário anterior da Naetê, que ela... a Naetê fez vários comentários aqui. O comentário, isso, que ela mandou para a Gleice, né? Falando da seriedade do assunto, passei por isso na infância, chorava junto ao professor, e vizinhos sabiam, familiares sabiam dos abusos e ninguém fez nada. O sistema favorece a isso. Ela comenta em seguinte: adolescente, ao discutir isso com amigas, descobri que muitas delas também sofreram abusos, muitas. É um assunto velado, e com esse governo ainda mais. Educação sexual é super necessário. Lili, assim, tem mais um comentário aqui. Professora Gleice, no caso, se eu, como professora, sentir algo estranho com a criança e a diretora falar que não tem provas de um possível abuso, como proceder? Acho que, de alguma maneira, você já respondeu, mas pode comentar depois. Lili, quer comentar? Não, eu fiquei extasiada com os dados, porque eu tinha os dados da época que eu fiz o projeto, né? E os dados que a professora apresenta agrava ainda mais a situação, né? Então, enfim, vamos seguir o debate e a gente vai falando depois, eu acho melhor. Posso fazer um comentáriozinho, assim, porque teve uma coisa que me impressionou muito no filme, Lili, é que você fala de pedofilia, abuso sexual, mas não tem nenhuma cena explícita no filme. Isso é uma coisa que me impressionou muito, quer dizer, como que tudo está dito e ao mesmo tempo não está demonstrado, né? Porque não teve necessidade disso. Mas eu acho isso de uma maestria, assim, conseguir fazer isso é muito difícil, é muito complicado, eu acho, né? Então a sutileza, a luz que você usa, toda a ambiência do filme, isso vai levando a gente, né, nesse clima. E outra coisa que eu queria também, que eu acho que aí faz parte mesmo dessa discussão em termos da sociedade, é o quanto isso contribui para que esse sujeito abusado também passe a ser um sujeito violento, né? Ou seja, a cena final do filme é isso, né? Então, assim, não só algo que mostra como a sociedade é violenta, mas como ela também reproduz essa violência dentro de casa.
Isso é muito sério, né? Porque a gente não vai conseguindo criar mecanismos de cura, muito pelo contrário, pelo que você viu, acabou de constatar, a diferença percentual entre os casos de quando você pesquisou e os dados que a Gleice trouxe já mostra o crescimento dessa situação, né? O agravamento dessa situação. Que o silêncio é a principal arma, eu acho, né? A principal... quase que institucionalizado esse silêncio. O depoimento dessa menina da Maitê é chocante, da infância, da adolescência, e o silêncio imperando, né? Professor, são duas coisas que você está apontando. A primeira delas é como mostrar sem mostrar, né? Como dizer sem mostrar. E desde o roteiro eu tive muita consciência de que eu não queria nenhuma cena que desvelasse, porque é uma questão ética mesmo, né? Primeiro, expressar violência na tela é gerar mais violência, né? E segundo, colocar um ator mirim numa situação de filmagem, o que for. Então, assim, não, desde o início não. Então, cabe a mim, né, criadora do roteiro, diretora, descobrir artifícios, formas de falar do tema de um jeito que eu não mostre, né? E isso está muito conectado à linguagem, né? Então, a pesquisa de linguagem, mais objetivamente. O mesmo eu estou fazendo agora com a Anastácia, que sofre violência do marido, né? Eu não preciso mostrar essa mulher, que a protagonista é um projeto que eu estou engendrando desde lá de trás também, com o Josi Varjão, que é minha parceira, sócia, etc. Ela vai ser protagonista, então, e ela é uma mulher negra. De novo, eu vou colocar uma mulher negra sofrendo violência na tela? Não, né? Então, são outras... como que eu posso dizer que a mulher negra também sofre mais violência do que outras mulheres brancas, etc., sem precisar sublinhar isso na tela, né? Assim. Então, é o desafio da linguagem, né? Então, eu estou entrando aí nesse lugar como roteirista, como uma pessoa que descreve imagens, né? Assim, o meu processo de pesquisa, que passa também pelo mestrado no PPGAC, né? Da UFBA, no programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA, passa por essa pesquisa eu estudava as narrativas visuais de Frida Kahlo, né? Então, assim, eu cheguei a analisar e criar a partir da imagem, né? Lá atrás, quando eu fiz, porque meu processo de pesquisa todo partiu dessa análise da imagem. Então, eu posso, a partir da narrativa visual, criar artifícios para falar de algo que está ali sublinhado. Assim, tem quadros de Frida em que tem uma mulher assassinada no quadro, enfim. Eu fico imaginando o que está fora de quadro, né? O que aquela mulher passou para aquilo estar ali daquele jeito, né? A depender de como eu posiciono a câmera, né? Eu posso mostrar o que esse menino está vendo, né? Isso acontece em distopia. Então, assim, e esse também é um casamento assim, muito feliz com um parceiro, que é o Wallace Nogueira, que ele é fotógrafo e montador do filme. Fui assistente de direção dele e de Marcelo Matos de Oliveira na Vogal, trabalhei anos na Vogal, então sou cria da Vogal, que eles são baianos, né?
Então, dentro desse processo meu de trânsito do teatro para o cinema, eu me formei, estou me formando cineasta na Bahia, né? E, então, assim, é uma pesquisa conjunta, né? É um entrelace, assim, da pesquisa de Wallace com a minha, no sentido de o que a gente, a partir das matrizes do som e da imagem, o que a gente pode trazer para contar essa história, né? Do roteiro que eu estou trazendo, etc. Aí chega Emílio, ele fez o desenho de som, a trilha original, enfim, é um cara que é Emílio Leroux, que é um parceiro de som desde Carolina. Então, a gente vai criando pares, né? E, óbvio, né, o trabalho do ator. Óbvio, o trabalho do ator. Incrível o trabalho do Thiago Quirino, de Gil. Gil também arrasa fazendo pai, né? Assim, são o garoto que é o Cauã, né? Então, e a preparação que Josi fez, que a preparação de atores que Josi fez, assim, de uma sensibilidade. Foi um processo muito difícil de preparação, porque não é uma preparação para dizer um texto tal, né? Assim, o roteiro não, era descrição de imagem o tempo inteiro. Eu escrevo descrevendo imagem, né? Anastácia é descrição de imagem. Então, fulano entra na cena, fulano faz isso. É ação atrás de ação. Então, tem muito poucas... Você vê que o filme não tem palavra. E isso também é pensado, né? Porque se eu vou falar de um tema que é o silenciamento, como que eu vou atacar na raiz isso, né? Como que eu vou dizer sem falar daquilo que não é dito? Entende? Então, assim, eu estou entre a cruz e a espada. Eu estou falando de violência que não é dito e estou usando a narrativa visual e o som para falar de violência, sabe? Então, assim, é um mix aí de uma loucura criativa que eu tenho essa galera linda comigo, né? Assim, o filme está bombando, assim. Eu agradeço muito a curadoria, assim, que abriu o caminho, né? Porque estrear em Brasília, no Festival de Brasília, não é qualquer coisa. Então, assim, agradeço a curadoria do Festival de Brasília, principalmente, né? Coincidentemente, Clementino estava ali, né? Fiquei sabendo depois, quando ele me chamou para a mostra. Enfim, quando eu fiquei aí fiquei sabendo que foi selecionado para a mostra, me chamou, foi realmente selecionado para a mostra Curta Niterói. E assim, Brasília te dá o selo de vejam, né? Vejam. E eu tenho muita gratidão pela curadoria, porque depois disso o filme rodou já em mais de 20 festivais, tem quase 10 prêmios, 16 indicações, tem um monte de coisa e é resultado de um trabalho de equipe, sabe? Assim, de como vamos contar essa história de uma maneira sensível, que fala de um tema difícil, que não é fácil, né? Eu tinha muitas dúvidas. Eu entrei no set e falei, gente, eu não sei de nada. Vamos construir juntos? Entrei no set, assim, a gente entrou no set em março de 2018, eu comecei a escrever o roteiro em novembro de 2012. Então, são 6 anos de lab em lab, também laboratório de roteiro, né? Assim, cada consultor de roteiro que foi incrível, sabe? Leandro Santos Rodrigues, né? Meu primeiro assistente de direção, que também é um roteirista incrível, né? Josi, que me acompanhou de camarote nesse processo inteiro, interferindo nesse processo. Então, assim, que foi minha segunda AD, além como que chama? Preparadora de elenco. Então, assim, é um trabalho de equipe, então, é desafiante. Agora, é isso. E também a gente tomou esse processo como se amanhã eu morrer, eu não posso deixar de falar disso, sabe? Não posso deixar de fazer esse filme, como eu estou agora com a Anastácia, né?
Se amanhã eu morrer, a Anastácia, alguém vai tocar a Anastácia. Ontem eu terminei o 4º episódio da série, a escrita, né? Ele virou do curta série. Eu terminei de escrever o 4º episódio da série. E agora vai passar pela mão das co-diretoras e elas vão mexer nisso até a redação final. Então, assim, é isso, assim, é urgente, sabe? A gente pode morrer amanhã e a gente tem que fazer, né? Tem que falar disso, a gente tem que abrir essas telas. Né? A gente tem que salvar crianças. A gente tem que salvar as crianças. Para mim foi muito emocionante você falar esses dados, me tocaram profundamente, sabe? Porque é muito revoltante isso. É muita indignação, a gente não pode se calar. E a gente tem que se falar de várias maneiras, através do cinema, através do teatro, através da música, através da educação, tudo, né? Aqui na universidade, fora da universidade. A gente tem que inventar, né? Já estou inventando com a UFRB da gente fazer alguma coisa. Isso tem que estar nas telas. As pessoas têm que parar para ver e às vezes as pessoas tomam um choque. Ai, que forte. Falei, é forte. Mas deu para entender? Tipo, é isso mesmo, eu não quero que ninguém me ame. Ó, eu vou te dizer, eu amo a sua coragem. É verdade, porque não é fácil tocar nesse... Primeiro, assim, esse processo de trabalho. Eu nunca tive uma aula de cinema, embora já conheça o tio Clemens há bastante tempo, eu nunca tive uma aula de cinema tão intensa como eu tive agora. Quer dizer, essa coisa toda do preparo da equipe, da sua pesquisa, né, do seu envolvimento com o tema, da produção do roteiro, né, da escrita do roteiro. Isso, olha, foi, assim, espetacular, né? Mas mais do que isso, que permeia tudo isso, eu acho que é o que te dá energia, não sei, pode comentar, o que te dá energia para fazer é a gravidade da situação em si, né? Que não é, como você falou, não é com um garoto aqui, uma menina ali, não é isso, né? É uma violência institucionalizada que passa pela família brasileira. Exato. Né? Seja a composição que ela tenha. Isso, e a gente está reiterando isso, eu tenho que frisar isso, com o governo que a gente tem hoje de Bolsonaro no poder. Sim, a gente reitera a violência familiar, né? Porque é pai, filho e o escambau, né? É o retrato da violência. Então, assim, a gente mostra quem a gente é. E com todo o golpe do WhatsApp, a gente mostrou quem a gente é. E agora, o que a gente vai fazer com o que a gente é? Pois é. Digamos que foi uma sessão de terapia coletiva que envolveu 200 milhões de pessoas ou algo semelhante, né? Seria muito bom se todos pudessem estar discutindo essas coisas, né? Isso aqui... Vai lá, tio Clemens. Não, tem uns dados assim, interessantes, mas primeiro saudar... dizer assim, de uma certa maneira, não me interpretem mal, mas ainda bem que o cinema baiano não é só Glauber, porque se o grande nome do cinema brasileiro vem de lá, há uma potência enorme. Por exemplo, eu fico muito feliz que há uma informação que tinha me escapado, né, que você está nessa parceria com o Wallace e Marcelo, que, por exemplo... Eu dou aula há muito tempo com O Menino do Cinco, é um dos meus filmes independentes favoritos de vida toda, que eu acho que de alguma maneira ele dialoga muito com esse clima de terror psicológico, dos medos sociais, né, só que transportados para uma relação de classe e também de pai e filho, e sabe, é um filme também belíssimo, que eles realizaram, já falei, acho que eu já tive a oportunidade de falar isso com o Wallace algumas vezes. Apesar de que o impacto que o filme me causou da primeira vez que eu assisti num festival lá na Bahia, eu fui meio que o cara da plateia que fez a pergunta mais inconveniente, porque já eu estava numa fase que eu só ficava vendo todo mundo fazer um filme depressivo, assim, que os filmes você saía do cinema
sabe? Você tinha que tomar um remedinho, porque você saía muito para baixo, mas é isso, são as coisas que são silenciadas. E aí, quando você fala aqui do silenciamento do seu filme, antes de mais nada, antes da gente falar de mais coisas pesadas, saudar nunca esteve tão qualificadamente baiano no nosso chat. Então, não só Josi, Thiago, que já deram alô aí, a nossa querida Solange Lima, uma das produtoras mais retadas lá de Salvador, também está aqui, grande amiga. Tem uma galera assim, muito forte aí, fazendo comentários aí no chat. E você fala de Anastácia, é um nome muito apropriado para tudo isso que a gente está discutindo, para o tema que você está abordando. E eu recebi hoje, num grupo de pesquisa também, num outro grupo de pesquisa que eu faço parte, além do GEASU e do nosso grupo, né, do GPAD, um informe lá de Madrid, que os negacionistas espanhóis se apropriaram da imagem da escrava Anastácia, estão postando lambes por Madrid, buscando uma nova normalidade da nova ordem, e usando a imagem da escrava Anastácia. É uma coisa muito pesada, pensar como algo que a gente trazia para refletir contra o silenciamento dessas novas vozes. Você vê Grada Quilomba fala sobre isso, tantos outros autores, e de repente isso acaba sendo ressignificado, né? É a mesma estrutura dos golpes de Zap, né? De você pegar certos símbolos e dar outros significados. E eu fico muito feliz por um acaso que as manifestações contra esse beócio que tá com a chave do prédio achando que é o síndico, né? Que a gente esteja também usando as cores nacionais, que as cores nacionais, bem, independente, não de discurso patriótico, mas que é um símbolo que a pátria toda, independente de ideologia, reconhece, não pode, de repente, de uma hora para outra, se tornar um símbolo de um grupo extremista, e que esse é o verdadeiro grupo extremista, né? E aí é muito importante, assim, trazer esse trabalho com essa contundência, como você vem trazendo, como tantos outros, né? A produção, também o que Glenda e Ari estão fazendo lá em Cachoeira, né? Mesmo não sendo assim, são dois que não nasceram na Bahia, mas que estão fazendo também uma reformulação do cinema baiano. Eu acho que é muito importante também nos entendermos como parte, né, nômade desse autorreconhecimento enquanto seres brasileiros. E quanto mais dados você traz, assim, mais a gente fica refletindo, né, Gleice? Bota a cabeça para pensar, né? Glenda é mineira também. Glenda é Exato. mineira. Lili, quando eu estava assistindo o filme, assim, me impressionou muito realmente essa questão, assim, de não ter a fala e de passar, porque aquela criança, o olhar daquele menino, eu vi aquele olhar várias vezes na minha vida, assim, com as crianças na instituição, quando as crianças, em algum momento, elas falam sobre o que aconteceu, e muitas vezes elas não falam com a palavra, elas falam com o olhar, né? A gente, no caso da instituição, a criança já está lá porque a gente já sabe que ela passou por aquilo, ela foi retirada da família. E aí o processo da arte educação, da arte terapia, é ajudar a criança a lidar com essa emoção, né? E aí eu via o olhar do ator mirim, eu vi esse olhar várias vezes, eu assisti o filme umas 3 vezes, e eu falava, gente, como é que essa criança representa esse olhar, né? Como é que a direção conseguiu trazer isso de uma forma... Porque é uma criança, ele não sabe exatamente o que ele estava representando, mas assim, você conseguiu chegar num nível de maestria que me encantou. Respondendo ao chat, uma pessoa, a Denise, perguntou como fazer quando a direção se posiciona de que não tem prova. Isso é muito comum, assim, eu já vi isso acontecer várias vezes, porque eu trabalho com formação de professores, e em todo o meu trabalho de formação de professores, seja qual for o tema principal, eu trabalho essa questão, porque eu acho que é uma forma de eu falar para o professor, isso existe e isso vai chegar em algum momento até você.
e você tem que estar preparado para saber como lidar, né? Não fazer um oi e deixar a criança numa situação ainda mais constrangedora e mais assustada, né? Agir com naturalidade perante a criança, né? Reconhecendo a gravidade, mas para que a criança se sinta acolhida e não mais assustada, e procurar ajuda. Então, assim, se a direção está se opondo, como eu já vi várias vezes, faz a denúncia anônima. E o que eu falo para os professores? Tem professor que já falou, eu não tenho como pegar o endereço da criança, fica na secretaria, não tem acesso. Faz uma atividade de mapa. Eu faço sempre com as minhas crianças. Vamos construir o mapa de onde a gente mora? Vamos, porque você está trabalhando no mapa. Onde que você mora? Qual o nome da sua rua? O número da sua casa? Desenha o seu mapa, coloca o seu endereço. Pronto, você tem o endereço da criança. Diz que o SEM e faz a denúncia. É anônima, ninguém precisa saber que você pegou. Você não pegou o endereço por ninguém, né? Então, isso é uma questão. A Naitê, né, que compartilhou essa situação, ela colocou muitas vezes a criança sente culpa. A culpa é muito frequente, muito constante na criança. Primeiro porque, muitas vezes, a criança sente prazer no que está acontecendo. E para a criança é muito difícil ela identificar que ela está sofrendo um abuso até a hora de um estupro, onde aí ela vai ser agredida e ela vai sentir dor. Mas o pedófilo, e aí uma das características do pedófilo é que ele busca crianças menores e em muitos dos casos ele não comete a penetração. Então, ele se satisfaz somente com toque, com carinho. E para a criança pequena, ela não entende muito bem o que está acontecendo. E ela acaba sentindo prazer. Na medida que ela vai crescendo, e esses flashes vão vindo, porque muitas vezes ela está na idade de 2, 3, 4 anos, e quando ela fica... E aí, gente, é muito louco, que aí isso vai para a psicanálise. Quando a criança que foi vítima de um abuso, aos 3, 4 anos, quando ela entra na adolescência e ela tem contato com o sexo, aquela lembrança volta com uma culpa muito grande. E aí esse adolescente, esse jovem, começa a ter problemas com a relação sexual, com se relacionar com o outro. E aí vai o que você falou, Léo. Em muitos casos, essa pessoa que foi vítima se torna opressor. E ele começa a reproduzir. Então, não é via de regra, não existe um estudo no Brasil com relação à personalidade dos pedófilos, e até é muito difícil distinguir se é pedófilo ou não, mas existe uma forma, dentro da psicanálise, um diretório que define 3 questões que na hora que os psicanalistas estão avaliando a pessoa, para ele ser caracterizado como pedófilo. E uma dessas questões é essa, ele tem uma preferência por crianças menores, muitas vezes ele não chega à via de fato da penetração, em muitos casos ele não chega nem a exteriorizar, ele tem esse sentimento, ele sente essa atração e muitas vezes ele busca ajuda, né? Ele vai buscar, só que a nossa sociedade não abre para essa discussão. Então, muitas vezes a pessoa é pedófila e ela não se sente ela não se sente estimulada a buscar uma ajuda. E aí ela acaba não lidando com a doença, e aí no caso de ser um pedófilo, né, e tá com uma patologia, ele acaba cometendo o crime. E então, assim, existe essa coisa, e aí muitos casos de abusadores, depois que são presos e que aí vão passar por uma análise, eles relatam que também sofreram esse abuso na infância. Não significa que toda pessoa que sofreu abuso na infância vai cometer o abuso depois, lógico que não. Mas é muito importante que a criança, se você identificou que a criança sofreu um abuso, que você já busque um profissional para acompanhar essa criança, acompanhar a família. E se você é uma pessoa, né, como a gente conhece, como a Naitê relatou, que percebe que sofreu, a Naitê colocou que ela passou por uma terapia e ela foi identificar isso na terapia. Então, busque uma terapia para ajudar você a lidar com isso, porque o sentimento de culpa fica na criança e muitas vezes a criança não comenta, ela não verbaliza, porque ela se sente culpada. Ela acredita que ela deixou que isso acontecesse, dentro da forma com que ela constrói o que aconteceu, até porque o próprio agressor está dentro da casa dela e ele constrói essa imagem com ela, né? Como se ela gostou. Eu já vi criança no abrigo reproduzir a cena e brincando e ficar falando assim,
você está gostando, o tio não está te machucando, e a criança está brincando e falando, e brincando de outras coisas, e ela começa a reproduzir isso, porque é o que ficou marcado no inconsciente dela. Então, eu acho que essas questões a gente precisa deixar bem fixado, assim. Então, tem um comentário, o último comentário da Naitê, né? Uma recente, na verdade, não é o último. A arte é fundamental para que essa experiência de violência seja compreendida e que, de alguma forma, se torne uma pauta de luta da sociedade. A arte pode transformar esse contexto, a arte é necessária. Aqui no nosso chat privado, a Sônia, que ela vai ficar mais no cantinho dela, ela fez uma pergunta que eu tinha começado no início, né? Eu falei sobre o sentido, e aí ela queria saber exatamente sobre a mudança do nome do filme e sobre essa mudança de papel, né, do agredido para o agressor. O processo de escrita do roteiro, esse final foi um final que eu tinha 3 finais, na realidade. E aí eu estava convivendo muito com a doutora Lívia Vaz, que foi promotora de justiça, né? É promotora de justiça e estava, na época, dirigindo o grupo de defesa das mulheres e comunidade LGBT do Ministério Público da Bahia, o GEDEM, que também é o grupo que deu origem, assim, que colaborou com todo o processo de pesquisa em torno do projeto Anastácia, né? E como a gente tratava lá de violência doméstica e familiar ligada às mulheres, e ela tinha conhecimento sobre casos de pedofilia e também atendia também casos, né, de crianças, meninas e meninos também, eu trocava muita ideia com ela, e aí ela sempre me falou que existe um traço, que muitos que foram agredidos se tornam agressores. Isso eu não sei baseado em qual pesquisa que ela me falou isso na época, mas ela falou que porque eu questionava ela, é possível? Você acha que é possível que o protagonista se torne um agressor? Eu falei, super possível, isso é muito comum. Assim, né, para tratar disso do ponto de vista dramatúrgico, né? E foi aí que eu fiquei com isso, mas eu tinha outros finais também. E, óbvio, né, gente, o processo, uma coisa é você escrever, outra coisa é você ir para o set e fazer a cena, os finais, e outra coisa é montar. Né? Então, o filme ele tem 3 processos que são processos muito diferentes. Uma coisa é a palavra, outra coisa é o tridimensional e outra coisa é a especificidade da montagem. E a gente, esse filme a gente demorou um tempão, tipo, a gente teve 9 cortes, né? Acho que a gente começou a montar logo depois que a gente saiu do set, depois deu um tempo de uns 6 meses para descansar das imagens, descansar de tudo e voltou. Aí depois parou um tempo, ficou um tempo, assim, 1 ano tipo 1 ano e meio, assim. Porque a gente queria ser muito preciso, né, nas escolhas. E aí a gente optou por a escolha desse desfecho que vocês viram, né? Então isso justifica um pouco esse final, né? Então está baseado numa pesquisa e também do processo criativo, né? Quanto a outra pergunta, que era a questão do título, na montagem eu senti necessidade de mudar o título, né? E foi uma coisa assim, estava num processo quase finalizando, e aí altas conversas que a gente tinha, eu, o Wallace, Marcelo estava na minha casa no dia, eu mostrei o corte para ele, e aí, distopia, o quê?
Distopia, distopia! Mudou, o título é outro. E aí ficou. O Wallace, na mesma hora, topou e aí ficou. Aí é isso, né? Porque tem isso também. Tem outra camada, né, que é a questão da família militar, né? Dentro do filme, que aí a gente pode falar sobre isso, que está conectado ao roteiro original, né? Assim, que é essa coisa da múltipla potência que a palavra sentido tem, em termos de sentido, né? O cumprimento militar, sentido faz sentido, tudo que um vive, o que o outro vive, o agredido e o agressor, assim, sem diabolizar o agressor e o agredido, porque também é isso, a gente tentar entender que pai é esse, né? Se ele se tornou agressor, será que ele também foi agredido? Como ele foi agredido? Onde ele foi agredido? E aí eu sempre conversei muito com o Tiago, né? Porque eu queria um ator que tivesse tido alguma vivência de marinha, aeronáutica, que fosse militar em algum nível. E o Tiago tinha essa vivência, isso foi... e é curioso que a gente estreou aí, Damires, com essa palavra aí no ar, né? Enfim, aí Tiago e eu buscando, né, de Tiago, porque me interessava que ele tivesse compreensão emocional, corporal, do que um homem vive dentro de um ambiente militar. Um homem hétero ou não hétero, não importa. Porque tem essa questão que não é falada, né, nas instituições, né, seja ela no exército, seja ela na igreja, né, das pessoas que são LGBTs ou que têm relações com homossexuais e não assumem que têm essas relações, né? E aí são outros tabus, né? Ou a pessoa é doente porque ela, né, a questão da pedofilia, mas muitas vezes também ela tenta extravasar alguma outra coisa que ela não está dando conta de lidar. E extravasa da pior maneira possível, né? Então, assim, não estou dizendo que todo pedófilo é um homossexual, pelo amor de Deus, mas a questão também mal resolvida da sexualidade pode vir a trazer outras questões, né? Então, eu sou uma mulher homossexual muito bem resolvida, então eu quero deixar isso tão cristalino, de tal maneira que há pessoas que são bem resolvidas como LGBTs e há pessoas que não são, e a gente precisa também tratar dessas pessoas que não são bem resolvidas, né? São pontes, né? E aí eu já queria falar desse autoritarismo, né? Assim, institucional, dessa instituição que não funciona, essa instituição fake, né? Enfim. E aí o exército está aí, a igreja depois e outras instituições que a gente pode também desmascarar, tirar esse puritanismo de debaixo do tapete e dizer que elas roubam também, né? O Vaticano é podremente cheio de ouro, são corredores e corredores terríveis, que dá ódio da Igreja Católica, né? O que a gente está vivendo hoje com a Igreja evangélica, enfim, cristã, etc., as dissidentes, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? Então, a gente tem muita coisa que a gente, de fato, precisa alardear, precisa falar, e eu estou tangenciando esses temas, não dá para falar em um curta de 10 minutos. Quem sabe no longa a gente consegue. Então, gente, nossa, já abriu um outro campo aí que a gente poderia também ficar debatendo os reflexos, né, também dessa camada militar no filme, né? Mas vamos ficar por aqui, porque acho que, para bom entendedor,
a potência da imagem sem tantas palavras basta, né? E afinal, como já foi bem dito aqui, né? Esse camarada, ele é um sintoma, né? Ele é, infelizmente, por mais doloroso que seja assumir suas responsabilidades, ele é um sintoma de algo muito mais sério que tem a ver com a construção de nação. Acredito, né? Pelo menos é como eu vejo essa situação toda. Mas tem que ser punido também para servir de exemplo. Então, peço para, na ordem, Gleice e Lili fazerem suas considerações finais, assim, para... não dá nem vontade de parar, né? Mas a gente tem que cumprir, né? Tem que botar ordem. Infelizmente, a gente tem estamos críticas militares, mas temos que relógio, botar ordem na casa, né? Quer falar, Léo? Olha só, eu vou falar já me despedindo, então, mas dizer para vocês que esse debate, assim, não só me tocou muito, me emocionou muito, por várias razões, né? Pelo tema em si, né? Pelo processo de criação que a Lili descreveu aqui, que eu fiquei assim muito bem impressionado, muito, né? Você mexeu com coisas que já vinham na minha cabeça há um tempo, né? E que eu acho que falta um pouco de... Eu sempre me cobro muito, né? Então acho que faltava um pouco de disposição para encarar. Eu vou ver se é possível. Não vou ser cineasta, não, porque não é a minha praia. Mas eu já tinha vontade de fazer alguma coisa, não sei, talvez no YouTube e tal, né? Um blog filmado, né? Uma coisa assim. Né? Discursar, que é o que eu sei fazer bem da minha vida. Mas, enfim, não sei. Mas eu queria agradecer muito, né? Foi um debate não só muito qualificado, mas assim, de uma densidade impressionante. Eu queria agradecer muito a vocês, porque eu acho que todo mundo que ficou aqui sai com alguma coisa séria e consistente para pensar durante vários dias aí, e mais do que isso, sai com muita coisa para levar para a sua própria vida, para pensar toda a sua própria vida dentro dessa sociedade que tem esses silenciamentos todos, e que não só é esse, tem vários outros. Né? E que essa coragem que a Lili mostrou, né, de trabalhar nesse sentido, eu acho uma maravilha. Né? A gente precisa de pessoas que tenham essa disposição de fazer a sociedade melhor, tirando as coisas debaixo do tapete. Porque senão a gente não cresce, não tem jeito. É doloroso, sim, é difícil, mas a gente tem que mexer, não tem jeito. Senão a gente não cresce. A Alemanha fala, né? A Alemanha tem o Museu do Holocausto, né? Isso. A gente não tem o nosso Museu da Ditadura, né? Tá na hora de fazer, né? Nem da escravidão, cara. Nem da escravidão, a gente tem. Pelo amor de Deus, nem da escravidão. Pelo amor de Deus, cara. A gente massacrou índios e negros nessa terra e ninguém fala disso como uma coisa que nos constituiu como coletivo. Exato. Né? Então, eu agradeço muito essa possibilidade de... Né, e esse estímulo que você dá a quem pensa em também trabalhar nesse sentido, né? Contra os silenciamentos, né? Trazendo as discussões à tona e tendo coragem para enfrentar os temas mais difíceis, mas porém muito necessários. Muito obrigado. Eu estou assim, sinceramente muito emocionado com isso tudo que aconteceu aqui hoje. Gente, eu que aprendo com vocês, para falar a verdade, porque faz tirar coisas, né? Assim, que às vezes a gente nem sabe o que a gente tem dentro, né? Assim, e quero manter contato com vocês, porque eu acho que eu tenho muito a aprender. Quero trocar ideia com a Gleice sobre esses números aí, porque me interessa muito, assim. Eu sinto que tem duas coisas que eu gostaria de falar antes da gente encerrar, assim, de passar a palavra para a Gleice, encerrar. Tem uma que a gente não tocou, mas que eu acho importante a gente delinear a questão de gênero, né?
eu digo gênero, no caso, a filha que cuida do pai, né? É também um traço, né? Que é um tema, a filha que cuida do pai doente, né? A filha que cuida da mãe doente, né? Papel de gênero, né? A filha é sempre a que carrega nas costas, a mulher é sempre aquela que carrega nas costas os terrores, né? Então, é bom a gente, enquanto sociedade, parar para tomar ciência disso, né? Que o homem, essa sociedade machista que a gente tem, né? O homem, ele é fundamental, né? Dentro do seu processo familiar, etc., mas ele não é só aquele apêndice, aquele cara que ajuda, né? Ele é central nesse processo de colaboração com a mulher, né? Então, eu estudei sobre mulheres que cuidam de pessoas com Alzheimer, então, para ajudar o processo de construção de Tati Carcanholo também. Então, no curto a gente não conseguiu desenvolver muito, mas no roteiro ele está mais desenvolvido, mas, enfim, é da própria natureza do filme, né? A gente teve que fazer escolhas, né? Então, acho que esse tema a gente pode também discutir uma outra hora. E outra que eu acho que, para mim, fecha assim, o que vocês me trazem me faz refletir sobre o terror da branquitude, sabe? Porque o que esse filme, para mim, fala é de um filme de homens brancos ou mestiços brasileiros, né? Racistas, sexistas, né? Na realidade, sexistas, né? Ou seja, a gente tem muitas doenças sociais, né? Que são herdadas, e a gente não trata. Então, assumir que a gente é a branquitude doente, que escraviza, né? Que ainda bota a mulher negra no quartinho de empregada, é o primeiro lugar de falar, epa, vamos parar com isso aqui, né? Então, estou lidando com um universo de conhecido, sabe? Então, eu acho que a gente tem que a branquitude tem que parar para se pensar, né? E o filme fala disso também, subliminarmente, super subliminarmente, mas fala disso também, né? A gente não se faz sociedade dentro de uma de tradição família-propriedade à toa, né? Com discurso bolsonarista à toa. Tem ganhos e perdas absurdas aí, né? Assim, enquanto sociedade, né? Enfim, passo a palavra para vocês e eu só quero agradecer porque realmente eu estou ainda em transe aqui com vocês desse processo todo, dessa discussão. Um abraço e gratidão pela acolhida. Bom, eu só tenho a agradecer aí ao convite dos meus colegas do GEASUR. Lili, eu estou encantada com você, né? Já estava encantada com o seu trabalho e com a sua fala agora, com a sua narrativa, com o seu comprometimento. Eu acho que, assim, nossa, muito encantada e muito agradecida mesmo, porque eu acho, como o Léo falou, você teve coragem e a gente precisa de pessoas com coragem, a gente precisa colocar a arte a serviço das pessoas vulneráveis. As crianças estão numa situação muito vulnerável, as crianças não... Quem deveria cuidar, né, que são a família, as pessoas próximas, não estão, por algum motivo, aí é outra discussão, né? Estão falhando nisso, e aí a gente precisa trazer essa questão. Então, eu queria dizer assim que eu estou encantada com você, te admiro muito esse trabalho que você fez, e eu acho que assim, tem alguma suspeita? Diz que sim. Pega o telefone e é anônimo e fala, olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa que não está legal aqui, ao lado da minha casa, não tenho prova, não sei, pode ser que não esteja acontecendo nada, porque
no conselho, o conselho tutelar tem ferramentas para avaliar isso, né? Para tirar essa criança, conversar e fazer uma avaliação. Então, eu acho assim, a gente precisa sim conversar sobre isso, essas questões estão aí acontecendo, vou adorar continuar em contato com você, já estou te seguindo lá no Instagram, e Clementina, obrigada, Léo, que delícia te ver, foi muito bom, assim, um debate riquíssimo. Eu queria agradecer as pessoas que participaram, agradecer a Naitê por ter compartilhado, né, ter sido tão generosa em compartilhar essa vivência que ela teve, né? É muito importante a gente falar e se sentir tranquila e segura de falar, porque está resolvido, né? Eu não tive culpa pelo que aconteceu, então por isso eu estou extremamente segura em narrar o que fizeram comigo, né? Então, eu acho isso de uma grande generosidade, eu acho que a gente precisa dessas narrativas, a gente precisa se juntar nessas narrativas. Então, só queria agradecer. Um debate desse, assim, só enriquece a gente. Obrigada. Vou pegar uma linha, eu queria agradecer a Sônia, da equipe, que está nos bastidores aí, Sônia, dando essa força para a gente. E quero agradecer muito a equipe do filme, porque não é a obra de uma pessoa só, não. É a obra de um coletivo de pessoas que cada um cuidou de uma partezinha para que a gente conseguisse ter esse debate hoje. Gratidão, gente. Gratidão, Clementino, Léo, Gleice. Sigamos em contato. Obrigada a todo mundo que esteve aí. Então, e para fechar, né, ainda dentro do clima baiano, fazem muitos estereótipos do baiano, mas tem uma baiana assim que ela é ligada no 220, a jornalista também, né, a Maíra Azevedo. Aí parece que ela já sabia que ia ter esse debate hoje, ela fez uma postagem mais cedo que eu até compartilhei, e eu estava vendo, é quase que um resumo do que a gente debateu hoje, né? Ela fez em 2 cards, assim, ela copiou do Twitter. Quantas meninas são bulinadas e elas escondem da família por medo de retaliação? Por que muitas vezes o pedófilo exerce alguma autoridade? Ouçam as crianças, se sua filha ou filho rejeita uma pessoa, leve em consideração. Muitos casos de pedofilia acontecem dentro de casa, das pessoas próximas. Se a criança não se sente confortável, desconfie do carinho, pode ser agressão. Então, tipo assim, é um assunto não só urgente, presente. Minha sobrinha Luana Xavier, né, além de ter participado agora da temporada nova do Sessão de Terapia, com o Celton Mello, que é a personagem dela, não nesse patamar, mas quando a personagem vai revelando as questões dela com a obesidade, vai se percebendo quantas microagressões acontecem nas relações dentro de casa, essa coisa paternalista não chegando a ser um abuso formal, mas que de uma certa maneira se materializa, né, um abuso naturalizado dentro da sociedade. E ela agora também está trabalhando numa série que vai ser lançada mais agora no segundo semestre, que trata dessa mesma temática do Anastácia, né, sobre mulheres vítimas de abuso. Acho que nem ela mesma pode falar muito ainda, mas para saber, assim, é um tema que tem que ser discutido, aí trazendo também para essa questão do gênero, o que tem sido presente nos Jogos Olímpicos, que com todas as críticas que tenhamos dos Jogos estarem acontecendo no momento pandêmico, etc., a gente vendo como os atletas estão se machucando direto, nunca vi tanto atleta machucado logo nos 3 primeiros dias, porque tem essa dificuldade toda do preparo, da insegurança, se vai haver o evento ou não, a gente sabe como é que é, mas como as mulheres estão se posicionando para mudar certos padrões sexistas que foram naturalizados, né, desde as vestimentas, de expor em público como isso se manifesta dentro dos espaços de treinamento, que onde há disciplina, certos monstros que existem dentro de alguns seres humanos se materializam de maneira muito brutal. Isso a gente vê ao longo da história, grupos de ginástica olímpica, etc., como faz parte, né? Parece que se naturaliza como parte do treinamento. A gente vê isso nos treinamentos militares, né, que o soldado passa por humilhações durante o treinamento e vai passar isso para o calouro, se torna veterano, vai passar isso para o calouro, porque tem que aprender a sofrer com humilhação para estar preparado, para ser homem, para ser alguém,
esses valores já estão ultrapassados, né? Então é muito importante. Eu cada vez, né, Léo, sinto que alguns diálogos têm que ser transcritos aqui para a gente conversar com os nossos convidados, transformar em publicações, porque para além dos dados, como a Gleice trouxe tudo mais, mas o que flui da conversa a partir dos filmes, dos textos referenciais, do que a gente constrói aqui nesse espaço, acho fundamental. O da semana passada também estava nessa frequência foi o que deu mais público, né? 35 pessoas. Dias depois já tinham 160 visualizações, porque a gente tem conseguido que as pessoas percebam, né, a importância não só desse espaço, como de tantos outros cineclubes e tantos outros espaços de debate educacional que estão cumprindo seu papel, mesmo com esse canal excludente, né? Das redes, que nem todo mundo tem acesso à internet. Temos gente que não tem acesso à comida nesse momento, não tem acesso à luz nesse momento por causa de toda a dificuldade, e que aí sim a culpa é toda de um governo genocida que só quer o voto e ainda consegue plantar na cabeça deles que eles não são os culpados por boa parte do que está acontecendo no momento de crise. No momento de crise que os problemas ficam mais explícitos, mas ao mesmo tempo, como diz um conhecido meu, onde a crise é a oportunidade. Então temos que barrar as oportunidades com a arte, com a informação e principalmente com o que a gente faz, né? Que é a nossa prática de ensino. Isso. Então, Léo, agradecer a você sempre ter acreditado, você e Celso terem acreditado nesse projeto, né? De casar a prática do Cine Clube Atlântico Negro, do CAN, dos debates de direitos humanos através do cinema, com as nossas práticas de educação à distância, de ir aos territórios, porque na prática, Lili, Gleice, o Cine Giaçu surge como um cineclube que não fica preso na universidade, por isso que é uma atividade de extensão. Ele vai aos territórios, já fizemos atividades com MST, com ocupação escolar, já fizemos muita coisa, e estamos presos aqui no nosso mosaico, na nossa janelinha, né, de estilo, meio né, sabe, meio Bauhaus, né, mas é o que nos resta para poder continuar no trabalho raiz e não Nutella. E muito obrigado a todos que nos aguentaram até agora. O Léo quer fazer sim, muito importante. Eu aqui no espelho eu não consigo fazer, tem que apontar para cá, isso, assim. Eu e Gleice vamos ter uma conversa no espaço dela, né, na quinta-feira. Gleice, fala um pouquinho rapidinho do que se trata o nosso bate-papo e do que é esse espaço. Então, gente, na pandemia, para não enlouquecer, eu comecei a usar a rede social para falar sobre educação, porque eu comecei a perceber que eu estava com muitos colegas adoecendo, pedindo socorro, pedindo ajuda, me chamando de madrugada para conversar, porque estava todo mundo muito agoniado, angustiado, aula online, enfim. Por isso eu instalei o OBS, que eu não sei usar, não consegui usar, ele só me atrapalha, eu tirei o OBS. Mas nesse momento, então, eu comecei a pegar a rede social e dar para ela um espaço para a educação. Então, eu comecei a fazer postagens, compartilhando a minha prática, falando sobre metodologias, falando sobre arte-terapia, educação socioemocional. E aí, como eu não consigo pensar a educação que não seja de uma forma dialógica, eu peguei, por semana, eu convido um educador para falar de onde os pés estão pisando sobre o processo ensino-aprendizagem. Então, vem educador, vem psicólogo, vem fisioterapeuta, veio aluno, né? Eu conversei com uma menina de 9 anos, a Lívia, que com 9 anos de idade, ela criou um projeto para distribuir comida para moradores de rua. Uma menina de comunidade, uma menina que vive na comunidade, uma menina de 9 anos, da rede pública, e que criou esse projeto, e ela, a cada 15 dias eles distribuem marmitex, uma alimentação completa para moradores de rua. Então, eu conversei com a Lívia, com a família dela, e nessa quinta-feira, que agora eu vou conversar com o Clementino, amanhã eu vou conversar com a Natália, que também é uma menina, uma jovem educadora, professora também lá da Unirio, e na quinta-feira é o Clementino, e aí toda semana vem alguém de algum lugar
já conversei com gente de Natal, aí eu vou buscando as pessoas e a gente vai compartilhando as vivências, as inspirações. Então, quem puder aparecer é no meu Instagram. Ótimo. A Natália é do teatro, não? Sim, a Natália. Que fica lá com o Celso, já a sua Natália. Isso, ela é ótima, ela é ótima. Eu já gostei que, como ela disse assim, que também é uma jovem educadora, ela considera que eu sou um jovem educador, então já fiquei mais feliz ainda. Vou até chegar cedo, eu vou sei que apagar essa barba branca final, tá bater o pintada, apagador. rapaz, pô, fala assim, você quer tirar onda. É isso aí. Mas viu, então, dia 9, estamos de volta com outro Cine Debate. Ainda vamos divulgar na semana que vem, será um novo ciclo, porque a Mostra Curta Niterói está se encaminhando para o final. Agradecer essa parceria, né, dessa realização, que tem a produção da Fundação de Cultura de Niterói, um dos poucos municípios no Sudeste, junto com a capital da economia da América do Sul, que ainda fomentam alguma coisa de cultura, a duras penas, sabemos das dificuldades, mas é bom que as coisas estão acontecendo. Então, agradecer a parceria de toda a galera da produção lá da Fundação de Cultura de Niterói e terem aceito que usemos a programação deles, o trabalho deles, para poder fazer debates educacionais, debates importantes a partir da qualidade, né? E agradecer a Rosa Miranda e Rony Filgueiras, que fizeram parte comigo da comissão de seleção, né, que trouxe filmes como esse, e também o Ivan de Ângeles, que produziu tudo isso. Gente, até a próxima Cine Giaçu. Forte abraço. Se cuidem. Máscara, álcool gel e consciência. Axé. Deixa eu acabar aqui. Eu tinha uma coisinha para falar ainda com a... Calma, tem que congelar, Léo. Congelar com sorriso até que desliga o ao vivo. Então, congela com sorriso primeiro e não fala